E depois desta introdução em inglês, penso que está no tempo e na hora, aliás, muito pontual, de dar as boas-vindas a todos a este terceiro webinar da ERSE sobre o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia renovável a caminho da concretização. E é o terceiro webinar, porque em junho e julho de 2020, e até tendo em vista a nossa revisão do Regulamento do Autoconsumo, a ERSE organizou 2 webinars, a partilha de energia no autoconsumo coletivo e o papel das entidades gestoras no autoconsumo coletivo. É também o terceiro, porque o interesse que os temas do autoconsumo coletivo e as comunidades de energia renovável despertaram se tem refletido de uma muito forte e ativa participação da vossa parte. E a verdade é que com a aplicação plena do regime do autoconsumo do Decreto-Lei 162 de 2019, a partir de 1 de janeiro deste ano, como sabem, a ERSE reviu o regulamento do autoconsumo, que foi publicado a 5 de maio passado e fê-lo após uma consulta pública que foi muito participada. E dessa consulta resultaram muitos contributos, muitos deles incorporados no nosso regulamento, e resultaram também muitos comentários sobre aspectos e sobre preocupações que não são regulamentarmente da responsabilidade da ERSE e que não conseguimos endereçar diretamente. O caminho para a concretização do autoconsumo coletivo e das comunidades de energia renováveis, que se iniciou, tem um muito forte impacto no modelo tradicional do sistema elétrico. Obriga a alterações muito profundas, como aliás as que os vossos comentários identificaram, como sendo necessárias e que de algum modo encontram-se também elas a caminho de ser concretizadas. Mas apesar de se saber que os primeiros processos estão próximos da aprovação, o que se constata é que ainda não foi possível concretizar o primeiro projeto de autoconsumo coletivo ou de comunidade de energia renovável aprovado em Portugal. Mais de 1 ano e meio após a legislação, mais de 1 ano após a publicação do primeiro regulamento da ERSE, o caminho da concretização não tem sido, pelo menos, célere. Quando se analisam as causas do atraso e até em projetos que pareciam de muito fácil concretização, constata-se que surgem muitos aspectos que têm que ser ultrapassados e aspectos que vão muito para além daquilo que são a regulamentação e os regulamentos ou equivalentes. E é para que se possa dar resposta a estas dificuldades, a estes entraves, que interessa identificar com precisão quais são os desafios adicionais que estão, na verdade, a atrasar esta concretização de muitos projetos de autoconsumo coletivo e comunidades de energia. E é por isso que é importante partilharmos experiências, analisar as soluções que foram encontradas, a forma como foram ultrapassados alguns dos obstáculos, e isto seria uma forma, ou é uma forma, de contribuir para acelerarmos todo este processo com vista à efetiva implementação. E é de facto este o quadro que motivou a ERSE a realizar este webinar, divulgar projetos concretos de autoconsumo coletivo e de comunidades de energia renováveis e permitir e agradecer aos seus promotores a partilha daqueles que são as experiências, os desafios, as boas práticas, partilhar no fundo esse vosso conhecimento prévio, fazendo um pouco como no atletismo a lebre que puxa pelos restantes. O programa de hoje dará a conhecer 3 projetos de iniciativas muito diversas, um de iniciativa municipal,
um outro associado a um condomínio residencial e um terceiro enquadrado num processo produtivo industrial. E após esta apresentação e neste formato virtual, procuraremos organizar um debate em que, para além dos oradores, participarão os representantes da Redes, da GEG e da ERSE. Agradeço a todos o terem aceito o convite para estar presentes, aos oradores, aos intervenientes e, naturalmente, aos participantes interessados. Estou certa que vamos contar com 1h30, não 1 ano e meio, de grandes e interessantes apresentações e de um muito ativo debate. E posto que nestas notas introdutórias eu passaria a palavra ao professor Jorge Esteves, que é diretor de redes e infraestruturas na ERSE, que apresentará todos os nossos convidados e o sentido das suas intervenções. Sr. Professor. Muito obrigado, doutora Cristina. É com muito gosto que tomo aqui este papel de moderador destas apresentações e do debate seguinte. Como a doutora Cristina acabou por nos já fazer a introdução, temos 3 projetos concretos que gostaríamos de dar visibilidade na sua perspectiva, e eles são e vão ser apresentados por seus promotores ou por responsáveis associados ao seu desenvolvimento. O primeiro deles é o Rui Pimenta, da Agência de Energia do Porto, que nos vai falar sobre o projeto da Comunidade de Energia Renovável da Agra do Amial. Depois a seguir teremos a Ana Rita Antunes e o João Crispim, que nos apresentam uma iniciativa da Copérnico associada ao projeto Compile Autoconsumo Coletivo na Alta de Lisboa. E como terceiro projeto concreto teremos a Teresa Marques, da Bondalti Chemicals S.A., que nos vai apresentar um projeto de autoconsumo na Bondalti e a perspectiva de um consumidor eletrointensivo e o seu interesse para o autoconsumo. Por isso, nessa perspectiva, e para aproveitarmos bem o tempo, eu introduziria o engenheiro Rui Pimenta, que é engenheiro eletrotécnico especializado em sistemas elétricos de energia pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, já com mais de 20 anos de experiência profissional, tendo sempre como especial foco os sistemas de energia renovável. Esteve envolvido em diversos projetos de energia eólica e fotovoltaica, intervindo como promotor ou responsável pelo seu desenvolvimento, liderando as vertentes técnicas e financeiras. É atualmente administrador executivo da Agência de Energia do Porto e membro do Conselho de Administração da RENAE, a Rede Nacional de Agências de Energia e Ambiente. Na Agência de Energia do Porto é responsável pela gestão geral, planeamento estratégico e representação institucional, além de coordenar os dossiês mais sensíveis relacionados com as questões-chave relativas à energia em 10 municípios da área metropolitana do Porto. Engenheiro Rui Pimenta, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Começar por agradecer o convite à ERSE por esta oportunidade para partilhar a nossa experiência no desenvolvimento de uma primeira comunidade de energia num bairro de habitação social. Eu penso que já tenho o comando. Já sim, senhores. Muito bem. Então, apenas um resumo que coloquei aqui do quadro legal e regulatório do autoconsumo, como foi dito há pouco, ou seja, este processo iniciou-se em 2019 e temos agora o mais recente regulamento publicado a 5 de maio, mas eu coloquei também aqui a bold o despacho relativo à isenção dos SIEG, que eu considero também como um tema importante, porque, como sabem, este despacho permite a isenção para projetos que sejam licenciados apenas até ao fim do ano. Por isso, estamos já aqui a chegar ao fim para poder aproveitar esta oportunidade. A legislação permite que as comunidades sejam desenvolvidas por vários tipos de entidades, pequenas empresas, médias empresas, mas também as autarquias. Nesse sentido, as autarquias, obviamente, que têm um grande interesse em promover este tipo de iniciativas. Para além de terem um conjunto muito grande de infraestruturas, de edifícios, têm também, na sua grande maioria, um conjunto de bairros de habitação social onde se torna mais experimente este tipo de intervenções. Os objetivos depois acaba por ser, do lado dos municípios, o combate à pobreza energética, que de uma forma eu acho que deve ser aquele prioritário, mas depois também o cumprimento das metas nacionais associadas ao PNEC
e ao roteiro para a descarbonização. Perdi o controle. Ok. O município do Porto, agora já está, peço desculpa, o município do Porto, e agora falando apenas na habitação social, que é nessa área que nos vamos focar, tem sob gestão e é proprietário de 46 bairros de habitação social, que representam 13% da habitação total do município. Por isso há aqui uma percentagem muito significativa de edificado sob gestão direta por parte do município. Estamos a falar em mais de 12 mil famílias de habitações, obviamente agregados familiares, e se pensarmos no universo da área metropolitana do Porto, são mais de 30 mil habitações também de habitação social, onde este tipo de iniciativas podem ser direcionadas. Num estudo muito preliminar que foi feito apenas para o Porto e pegando no cadastro desta infraestrutura de habitação social e no estudo potencial fotovoltaico que se fez, identificou-se a possibilidade de instalar mais de 6 megawatts em coberturas em bairros de habitação. Por isso há aqui com certeza um potencial muito grande de replicação para este primeiro projeto que estamos a desenvolver. Nesse sentido, o Porto teve esta ideia de arrancar, a partir do momento em que a legislação assim o permitiu, de arrancar com um primeiro projeto de comunidade de energia focando na habitação social. Quisemos ir um pouco mais além e desenvolvemos um projeto integrado que, para além da habitação social, também tem uma outra instalação de proximidade, neste caso a proximidade aqui, aquela dúvida se são 500 metros ou 10 quilómetros, não se coloca, porque é mesmo uma escola praticamente contígua ao bairro de habitação, por isso está automaticamente aprovado, imaginamos nós, mas também fomos um pouco mais além e tentamos colocar e dimensionamos também a instalação nesse sentido, de ter soluções de carregamento de viaturas elétricas e também unidades de armazenamento de energia. Ou seja, vamos ter soluções de carregamento alimentadas pela comunidade, para os membros e para outras pessoas, e vamos ter 2 unidades de armazenamento de energia, uma ligada diretamente à rede elétrica de serviço público e outra à rede interna da escola. O bairro é um bairro construído em 1960, já sofreu algumas reabilitações, a mais recente até no caso das coberturas que foram substituídas em 2017. É um bairro cuja renda média, para ficarmos com essa ideia, ronda os 28 euros, sendo que a média das rendas no município do Porto, na habitação social, é de 58 euros. Por isso temos aqui uma renda relativamente baixa para as pessoas que residem neste bairro de habitação. A comunidade, como está neste momento desenvolvida, tem 187 membros, ou seja, tem todas as habitações, os apartamentos da habitação social, os contratos também das áreas comuns e depois o contrato associado à escola. Por isso, 197 instalações com um consumo total estimado ainda relativamente significativo e depois também com um custo de mais de 80 mil euros por ano com apenas de energia ativa. O encargo mensal, isto é apenas de uma habitação, e está ali um erro, não é por ano, é por mês, mas ronda os 80 euros. Ou seja, nós já fizemos uma apresentação do projeto à comunidade, que teve muito boa aceitação, e na altura os grandes comentários foi exatamente isso, ou seja, as pessoas acabam por ter rendas relativamente baixas, estamos a falar em 20, 30 euros de renda, e depois têm custos apenas com a eletricidade de 80, 100, 120 euros. Ouvimos pessoas a falar que pagavam em alguns meses 150 euros apenas de fatura de eletricidade. Por isso, com certeza que este projeto tem aqui uma prioridade e um especial interesse no seu desenvolvimento. O projeto depois, com estes dados, nós desenvolvemos as instalações de fotovoltaicas e no seu total estamos a falar em 114 kWp que serão instalados. É expectável que, face à utilização de energia destas diferentes habitações e da própria escola, que tenhamos um excedente de produção que rondará os 10%. E é este excedente de produção que depois vai ser otimizado com as instalações de armazenamento que há pouco falei. Toda esta rede, e com algumas interações que nós já tivemos com as redes, verificamos que toda ela já está infraestruturada para poder avançar para a comunidade, ou seja, todos os contratos ou todos os CPE já têm smart meters associados e o próprio posto de transformação que alimenta esta rede também já está equipado com os equipamentos necessários depois para a comunicação associada à contagem. Por isso,
Também do lado das redes, aqui a nossa expectativa é que está tudo pronto para avançar. Muito rapidamente, ou seja, o bairro vai ter vai ser um contentor, não é? Que irá ser dimensionado para a maior unidade de armazenamento, que estará ligada diretamente ao posto de transformação, que é um posto de transformação subterrâneo aqui localizado, e depois teremos uma unidade de baterias de Second Life colocadas na escola. Dar nota que este projeto é um projeto que nós candidatamos aos e-grants e foi aprovado, ou seja, é uma das medidas de um projeto que está a ser financiado pelos e-grants, e grande parte destas medidas irão ser implementadas por promotores, por outras entidades privadas que irão fazer estes investimentos nesta ótica do desenvolvimento desta comunidade de energia, ou seja, tanto o próprio desenvolvimento de plataformas como as unidades de armazenamento de energia e de carregamento de viaturas elétricas. Por isso, vamos ter 3 postos de carregamento na via pública, em que estarão alimentados pela comunidade, e depois isto é algo que ainda está a ser agora depois revisto também, até por causa da questão associada com a MOBIE. Mas a ideia é que seja disponibilizado para os membros da comunidade, mas também aberto a outros utilizadores. Que diz respeito aos pressupostos que no desenvolvimento deste projeto, nós inicialmente apenas dispunhamos de informação de consumo tipo, ou seja, fomos recorrer aos perfis tipo até disponibilizados pela REN para baixa tensão, mas mais recentemente começamos a conseguir alguns dados da redes, dados agrupados da utilização de energia, que nos permitiu otimizar o diagrama de carga associado ao consumo, isto só no caso da habitação social, porque no caso da escola, sendo o município, nós temos essa informação com maior detalhe. Isso já nos permitiu ter aqui um diagrama de carga mais otimizado. Com base nisso, dimensionamos a instalação fotovoltaica, otimizando, obviamente, a produção para menor injeção na rede e até, obviamente, também menor utilização das unidades de storage, mas que no fim do dia irá sempre existir algum. E podem ver aqui neste gráfico de baixo, ou seja, temos num dia específico que nós aqui colocamos o diagrama, a curva daquilo que é o consumo de toda a comunidade, de todas as instalações, aquilo que poderá ser a estimativa de produção fotovoltaica e depois ali uma percentagem que irá ser utilizada para carregamento das unidades de armazenamento de energia. O projeto, neste momento, e como eu disse, ele já foi apresentado à comunidade e temos uma adesão da totalidade das habitações, o que é muito significativo e que nos permite que depois o modelo seja mais fácil, neste caso, desenvolver. Por isso temos 100% dos membros interessados em participar, até porque todo o investimento é feito ou pelo município ou por outras entidades, e depois vão ter o benefício de parte, neste caso, na ordem dos 30% da sua energia, irá ser alimentada ou fornecida pela comunidade, com um desconto que nós identificamos que poderá ir até 40% sobre aquilo que é o valor do valor regulado da tarifa das habitações. Isto, no fim do dia, traduz-se em que uma habitação, uma família, irá ter um desconto na sua fatura elétrica anual a rondar os 10%. Isto em valores globais. À data de hoje, o projeto e este esquema, que é um esquema da ERSE, mas que acho que se enquadra perfeitamente no nosso, porque é um projeto integrado com escola, habitação, unidades de armazenamento e carregadores de viaturas elétricas. Nós contamos no próximo mês concluir o processo de registro da comunidade e já de seguida vou explicar o porquê. Temos o processo a arrancar para a contratação do fornecimento da instalação das UPACs, é um investimento do município, por isso é expectável que agora em dezembro essas unidades já estejam em funcionamento. No âmbito do projeto dos e-grants que falava, teremos as unidades de armazenamento e carregadores de viaturas a ser instaladas em meados do próximo ano e, obviamente, aí com o funcionamento de todas estas instalações temos o próximo ano para validar diferentes cenários de funcionamento com estas diferentes soluções que vão estar integradas e depois, posteriormente, replicar para o restante território. Aqui a dar só esta nota porque no âmbito deste projeto dos e-grants
nós temos uma isenção de custos associados ao fornecimento de energia. Por isso, vai-nos permitir uma flexibilidade durante os próximos anos, neste caso até 2029, de testar diferentes modelos de funcionamento sem que isso possa traduzir-se em encargos ou qualquer tipo de inconveniente para os membros da comunidade, porque de alguma forma nós não vamos cobrar a energia até 2029. Por isso achamos que este projeto se enquadra perfeitamente no conceito de um projeto piloto. E terminando, o último slide, que é o mais importante, as principais dificuldades que nós nos temos deparado, é uma nota muito importante e relevante, que é o portal da forma como está, não está adequado a registro para comunidades de energia renováveis municipais. Nós não podemos registar informações previamente à abertura de procedimentos de contratação pública. Por isso, nós temos que lançar um procedimento, só depois é que vamos ter informação sobre quais é que vão ser os equipamentos que serão fornecidos. Por isso, nós não conseguimos fazer um registro sem que se conclua o processo de contratação pública. Mas também é importante fazer o registro antes, até para garantir que o projeto depois poderá avançar e que teremos licença e autorização das redes, etc., para o fazer. Por isso, é necessária esta adequação aos municípios, pelo facto de haver uma contratação pública por trás. Sugerimos também que haja uma melhoria nos canais de comunicação com o operador de redes e, neste caso, também com a Direção-Geral de Energia, nomeadamente no que diz respeito a dados. É sempre uma dificuldade de obter os dados para poder dimensionar, por isso nós precisamos ter dados de consumo, mesmo que sendo agregados, nós precisamos ter mais informações sobre a infraestrutura também para poder fazer um dimensionamento adequado. O modelo de definição de partilha, os coeficientes, vai ser algo que nós vamos agora testar no âmbito deste projeto, por isso a própria indefinição, nós achamos que este projeto vai ajudar também aqui a poder apresentar diferentes cenários depois de exploração. A questão dos carregadores de viaturas elétricas, temos que depois, junto da própria MOBIE, porque pode ser uma situação limitadora, o facto de enquadrarmos carregadores de viaturas elétricas na via pública dentro de uma comunidade de energia renovável, é algo que vai ter que ser ultrapassado, esta dificuldade. Depois a questão dos CIEs, que eu acho que é importante, porque o facto de estarmos dependentes de um despacho anual cria alguma insegurança no que diz respeito quando se pensa em investimento. Por isso, a nossa sugestão é que haja uma definição de isenção dos CIEs durante um período em que nós para o ano já saibamos que vai haver essa isenção durante X anos, ou seja, não esteja sempre dependente de um despacho a ser publicado anualmente. Para os municípios, e muito no conceito de combate à pobreza energética, e é um foco deste nosso projeto em particular e daquilo que nós achamos que deve ser o objetivo das comunidades de energia renovável na habitação social, sugerimos também que se deverá começar a pensar em algum tipo de benefícios, sejam benefícios fiscais ou outras soluções de financiamento para dinamizar mais projetos desta dimensão e com este impacto depois junto de uma população mais sensível que mora na habitação social. Por isso aguardamos que agora com as intervenções da redes e da própria DGEG que também possam haver já aqui algumas respostas a estas dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro Rui Pimenta. Foi uma apresentação muito interessante deste projeto de Comunidade de Energia Renovável da Agra do Amial, as suas particularidades e todo o seu enquadramento, mas também a identificação do conjunto de dificuldades que neste momento considera como principais e que nos ajudarão ao debate depois, posteriormente. Passamos agora a palavra então aos colegas da Copérnico. O João Moraes Crispim acumula funções de gestor no grupo Casais com a direção de produção da Copérnico em regime de voluntariado, é engenheiro técnico do Instituto Superior Técnico, com MBA pela Universidade Nova e da Católica. Depois também haverá, a intervenção será também, haverá um orador, que é a Ana Rita Antunes, que é a coordenadora executiva da Copérnico, que é uma cooperativa ao qual ele é também membro fundadora. Ela é engenheira do ambiente pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, com mestrado em eficiência energética. Por favor, João Crispim, a palavra é vossa. Obrigado e boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à ERSE o convite para esta nossa partilha e, como já foi dito, nós vamos aqui apresentar um projeto que, só ver se conseguia passar o slide, exatamente,
o projeto Compile. E esta foi aqui uma oportunidade para nós nos debruçarmos também sobre um caso concreto, que ainda não está efetivo, como já foi dito também, ainda não existe nenhum, mas acabámos por aprender aqui no terreno algumas das questões que podem estar a atrasar o desenvolvimento das comunidades e aqui vamos tentar partilhar convosco. Portanto, o projeto Compile teve início em 2018 e é um projeto que reúne 13 parceiros, é coordenado pela Universidade de Ljubljana e temos 42 meses para fazer a respectiva implementação, portanto já só nos sobra um ano. É um projeto que vai ter direito a 5 localizações piloto, nós somos naturalmente a de Lisboa e aqui neste próximo slide vê-se bem a dimensão do projeto. Portanto, estamos a falar de 8 edifícios, estão aqui marcados com o traçado amarelo e temos, para além disso, temos uma garagem comum. Temos 180 apartamentos e temos já, à partida, 8 PACs que abastecem cada uma das zonas comuns de cada edifício. Isto é, à partida. Então, vemos desde logo 2 possibilidades. Nós poderemos manter cada edifício como independente e criar uma comunidade de energia para cada edifício, ou então procuramos juntar tudo numa só comunidade, uma vez que, como viram, estão muito próximos uns dos outros, estão mesmo juntos uns dos outros. E este, se calhar, é um bom momento para considerar aqui um ponto prévio, que é a expectativa da agregação dos consumidores numa comunidade de energia pelo menos para nós, que os respectivos perfis de consumo possam ter sinergias entre si, não é? E, portanto, com isso permite um aumento da potência instalada sem incorrer em excedentes. O que é o excedente de um pode passar para o outro. E, se isto acontecer, o que é expectável é que o caso económico melhore e possamos, de facto, aumentar a potência instalada. Se assim fosse, isto naturalmente leva-nos para aquela solução de uma UPAC para todos, não é? Para todos os 8 edifícios. Na realidade, o que encontramos não é exatamente isso, não é? O que encontramos é que as 180 UPACs, portanto, nesta perspectiva de que cada casa tivesse a sua própria UPAC, acaba por ser igual às 8 PACs, por causa dos coeficientes estáticos, que na realidade não é mais do que partir virtualmente a UPAC do edifício. E, pior ainda, temos que, se nós tivermos tudo numa só UPAC, por causa da utilização da rede de energia de serviço público, esse acaba por ser o nosso pior caso. Isto, traduzindo por números, e mesmo sendo aqui um bocadinho benévolos aqui nos pressupostos, este é o panorama com que nos deparamos. Aqui o cenário 2 considera-se a agregação total e o 4 temos a versão intraprédio e que é o mesmo que a UPAC individual. E o que os números já não mostram, ainda assim, é o facto é a questão da potência que é possível instalar, uma vez que, lá está, não podendo utilizar os excedentes de uns utilizadores para outros utilizadores, por causa dos coeficientes estáticos, acabamos por estar a limitar a potência que conseguimos instalar até ao momento em que deixamos de ter caso económico para continuar a instalar. Assim, o que acabamos por ver é a instalação do consumo de base, não é? O base load, apenas para não incorrer nos ditos excedentes. Isto, naturalmente, o que gera um subdimensionamento da potência possível e uma perda de uma boa oportunidade para termos uma contribuição por parte dos condóminos para a transição energética. Não é? Infelizmente, não é esta a única barreira que nós nos deparamos e, por isso, agora passo aqui a Rita Antunes,
que nos vai falar aqui sobre outras duas barreiras. Obrigada, João. Obrigada a todos. Eu agora vou passar para o próximo slide. Portanto, eu vou falar sobre as barreiras de financiamento que nós encontramos neste projeto em concreto, bem como as barreiras sociais, ou seja, do envolvimento dos cidadãos. Vamos ver se eu consigo passar os slides à primeira. Eu já testei isto. Com as setas, talvez, for. Ok. Já passou? Já passou? Portanto, no estudo financeiro que nós fizemos, existem duas hipóteses. Uma, financiamento próprio, e outra, financiamento de terceiros. No financiamento próprio, temos também dentro deste modelo dois tipos de abordagem. Ou o condomínio tem dinheiro de parte que possa avançar, e aí nós sabemos que não é a realidade de todos os condomínios, por acaso é a realidade deste condomínio, mas se o dinheiro que o condomínio tem de parte, as poupanças do condomínio são investidas nesta UPAC coletiva, será que todos têm que avançar, têm todos que fazer parte ou alguém pode ficar de fora? Isto pode ser importante para responder, por exemplo, em prédios onde há apartamentos arrendados e outras situações mais específicas, mas é uma questão colocada em Assembleia de Condomínio. Depois, o financiamento, temos a hipótese de financiamento próprio, mas o dinheiro vem de cada uma das frações, de cada um dos condóminos ou das famílias. Aqui, o que é que fazemos? Qual é a nossa abordagem? Qual é a nossa solução para as famílias que não têm dinheiro para investir? Uma coisa são as famílias que não querem investir, que não querem participar por algum motivo e têm todo o direito. Outras são aquelas que querem participar, mas não conseguem. E também temos que encontrar solução para elas, para não deixar ninguém de fora das comunidades de energia e dos autoconsumos coletivos. E depois, se o investimento for feito por cada um dos condóminos, como é que nós, ou pelo condomínio, como é que nós otimizamos a relação entre o investimento e a partilha e a aplicação dos coeficientes de partilha? Há problemas a resolver em ambos os casos. Depois temos, a seguir, temos a questão do financiamento por terceiros, ou seja, uma entidade terceira está interessada em viabilizar um investimento num sistema de autoconsumo coletivo. Tem questões do seu lado para resolver ou respostas para encontrar, como o risco do financiamento, qual é a carga burocrática que este investimento me vai dar e o condomínio pode representar os condóminos para facilitar todo este processo. E a Copérnico, como muitos de vós saberão, a Copérnico é uma cooperativa de energias renováveis, também tem investimentos em sistemas de autoconsumo coletivo e outros, e portanto nós obviamente que queremos apoiar os nossos membros cooperantes a levar estes projetos e a construir projetos deste tipo nos seus prédios, nos seus condomínios, e portanto pedimos também o parecer jurídico para perceber como é que a Copérnico pode apoiar os seus cooperantes. E as respostas não são muito animadoras, pois temos a questão do risco de financiamento para a terceira parte, e o que nos diz o parecer jurídico é que para reduzir o risco de investimento, aqueles condóminos, aquelas famílias devem constituir-se como uma SER formalmente, que tem custos, formar uma associação, uma cooperativa, tem custos. Depois, ou então temos a hipótese de cada condómino fazer um contrato com a entidade financiadora, o que também do ponto de vista burocrático, claro que podemos fazê-lo, não é? Mas do ponto de vista burocrático, o que nós queremos é encontrar a solução mais simples para ambas as partes. E depois, o condomínio pode representar o condómino, mas para isso é preciso uma declaração, uma procuração. Ou seja, nenhum destes cenários é completamente
viável e simples de avançar. Depois, temos também, portanto, a seguir ao financiamento, e queria falar do enquadramento social e cívico. O Rui Pimenta falou dos prédios de habitação social, habitação pública, mas olhando para os outros condomínios todos, eu acho que toda a gente consegue mais ou menos rever numa assembleia de condomínio. Elas são normalmente complicadas, normalmente ninguém está muito disponível para ouvir falar de projetos inovadores e positivos, e, portanto, quando vamos para uma reunião de condomínio, temos de ter muitas respostas à partida. As assembleias gerais de condomínio anuais não facilitam este processo, porque primeiro é preciso aprovar a ideia, a seguir é preciso ir à procura da solução técnica e de financiamento, e, portanto, se nós fizermos isto passo a passo anualmente, daqui a 4 anos, 5 anos, se calhar conseguimos ter as assembleias de condomínio suficientes para avançar. Depois, temos que ainda responder à burocracia necessária. O que é que... Portanto, aqui temos várias... temos estas questões todas. O que é que nós já aprendemos com este caso em concreto? Que há uma inversão de expectativa na agregação de produção e de consumos, ou seja, um payback de uma UPAC individual, conseguimos ter paybacks de 3 anos até no doméstico. Numa UPAC coletiva, pelo slide que nós já mostramos, em média o payback é de 7 anos. Depois, as condições de financiamento também têm que ser melhoradas, quer para... E temos que facilitar e simplificar este financiamento. E depois, para quem de vós também está a pensar a levar esta questão a uma assembleia de condomínio, temos logo que levar à partida muitas respostas, ou respostas para as perguntas: quanto é que eu vou poupar por mês, o que é um regulamento interno, o que é uma EGAC, o que é a RESP, o que é que são os CIEGs. Tudo isto faz parte das perguntas que as pessoas fazem em assembleia de condomínio antes de decidirem se querem, de facto, pôr as suas poupanças lá ou não. Portanto, desta nossa aprendizagem, o que nós verificamos é que as tecnologias de transição que estão ao serviço ou que estão ao dispor dos cidadãos já trouxeram para os cidadãos externalidades positivas. Foram as feed-in tariffs da microgeração, na microprodução, as isenções tributárias na aquisição de veículos elétricos, os apoios à eficiência energética que temos visto têm tido grande adesão, mas ainda não conseguimos ver isso, ainda não conseguimos ver essas externalidades positivas tão marcadas nos autoconsumos coletivos e nos projetos de autoconsumo coletivo. Portanto, a nossa mensagem também para o debate e para os próximos meses, em que vamos discutir e tentar melhorar este modelo, é, por um lado, temos as condições de base, em que já percebemos pelos regulamentos que toda a gestão do autoconsumo coletivo e das comunidades está assente nos smart meters e, portanto, essa é a espinha dorsal da implementação destes projetos e, portanto, temos que ter um rollout do smart meter antes de 2025, como está previsto pelo operador de rede de distribuição. Portanto, não é compatível com a inovação tecnológica e com expectativas dos cidadãos termos um rollout a tão médio prazo. Há países que já vão na segunda fase, na terceira fase de rollouts de smart meters. Depois temos, de facto, retirar os desincentivos à agregação de produção e de consumo, como já mostramos até agora. E, na prática, temos que reconhecer que as comunidades de energia e o autoconsumo coletivo são uma tecnologia potenciadora da transição energética e de colocar o cidadão no centro da transição energética e do setor energético também. Depois é preciso um simplex para os condomínios, ou seja, tentar simplificar ao máximo o que é preciso e os dados e a burocracia que é preciso para que
aquele condomínio possa ser uma comunidade de energia. E depois, por último, é preciso dar espaço à inovação. É preciso criar condições, melhores condições para partilhas dinâmicas e também, talvez, reduzir o papel do operador de rede. Já temos um modelo assente nas leituras virtuais e essas leituras virtuais não precisam de ser geridas pelo operador de rede. Pode haver espaço para a gestão de leituras mediante a aplicação de algoritmos de otimização. Assim, poderíamos dar espaço ao surgimento de novos serviços de inovação tecnológica e reduzíamos os problemas e dificuldades que o operador de rede de distribuição está a enfrentar para se adaptar a esta nova forma de produção de energia renovável. Muito obrigada pelo vosso tempo e pela vossa atenção. Muito obrigado, Ana Rita. Muito obrigado, João, pela partilha das vossas experiências e também por um conjunto de questões que nos colocaram para também permitir e potenciar o debate nesta apresentação do projeto Compile do autoconsumo coletivo na Alta Lisboa. Segue-se então agora a seguir uma experiência no âmbito do autoconsumo industrial, o projeto de autoconsumo industrial da Bondalti, que vai ser apresentado pela Teresa Marques, que é a diretora adjunta do Planeamento de Produção Integrada de Energia na Bondalti Chemicals S.A., uma empresa química portuguesa eletrointensiva. A Teresa Marques é engenheira técnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e é mestra em Investigação Operacional pela Porto Business School. Teresa, por favor, a palavra é sua. Muito bom dia, boa tarde a todos. Um cumprimento especial aos meus colegas de painel e à audiência e um agradecimento em especial à ERSE pela participação, por me permitirem estar nesta sessão a partilhar aquilo que são as preocupações dos consumidores eletrointensivos. Ok, portanto, uma breve apresentação da Bondalti. Só para passarmos, a Bondalti é uma empresa química do setor químico que pertence ao Grupo José de Mel e, portanto, entre todas as áreas de atuação do Grupo José de Mel, nós somos a que atua na área dos químicos e, portanto, a nossa história remonta a 1865, a fundação da antiga CUF, portanto, já houve bastantes evoluções relativamente à empresa e estamos agora numa outra fase de crescimento que queremos promover. Portanto, nós atuamos na área dos químicos orgânicos e químicos inorgânicos, temos instalações em Portugal e em Espanha, somos o principal produtor não integrado de um produto que é pouco conhecido, que se chama anilina, mas nós somos o segundo produtor ibérico de cloro, que é um produto que já é mais conhecido. Relativamente aos nossos consumos, nós somos um consumidor hiper-eletrointensivo, ou seja, já estamos acima daquilo que é considerado um consumidor eletrointensivo. Temos um consumo anual em Portugal na casa dos 330 gigawatts-hora ano e em Espanha de 130 gigawatts-hora ano. Se formos ver aquilo que é o nosso peso da energia elétrica nos custos de produção, ela supera os 60%, os 55% de valor. Portanto, a energia elétrica é o principal fator de custo da produção e, portanto, é a chave da nossa competitividade. Também para terem uma ideia do peso que estamos a falar, a energia elétrica representa 71% do valor acrescentado bruto, a fatura de energia do valor acrescentado bruto da área, e representamos, em termos de eletrointensividade, temos um valor de 10 kWh por euro, que é um valor extremamente elevado e que nos torna, de facto, muito sensíveis ao preço de energia. Se forem ver aquilo que também é e comparar, nós somos maioritariamente exportadores e, portanto, se formos comparar aquilo que é o preço de energia pago por um consumidor em Portugal face àquilo que é o preço pago pelas nossas congêneres na Europa, por exemplo, a Alemanha e a França, podem ver que nós temos um custo muito, muito maior, significativamente maior, provocado essencialmente pelos custos de redes e com um grande peso naquilo que são os custos de CIEGs e de CIEGs. Portanto, estamos a pagar à média 18 euros por CIEGs, quando os nossos colegas da Alemanha ou de França pagam um valor muito inferior. Isto quer dizer que os CIEGs representam 24% da nossa fatura e são, de facto, um fator de entrave àquilo que é o desenvolvimento da indústria em Portugal. Se assumirmos agora também que os preços de energia no mercado que estavam em 48 euros em 2020
alguns por aí, estão neste momento no dobro. Podemos ver que a indústria eletrointensiva em Portugal, e assim como também na Europa, mas em especial em Portugal, face à questão do GIEC, está neste momento em risco, que vai ser agravado não só por fatores internos, como, por exemplo, a eliminação dos mecanismos de interruptibilidade, como também pelos aumentos de competitividade dos outros países que estão a criar mecanismos como as isenções provocadas pela compensação às emissões indiretas, que estão a ser aumentadas em Espanha, por exemplo, assim como isenções ao imposto de produção, que também vai fazer baixar o custo de produção noutros países. Portanto, isto para nós é de facto um fator muito importante, não só para o negócio atual, como para o crescimento. A Bondalti está, como eu disse, a querer crescer. É perfeitamente conhecido aquilo que é a posição da Bondalti no crescimento na área do hidrogênio. O hidrogênio é também um produto eletrointensivo e, portanto, só é possível avançar com mais indústria nestas áreas renováveis e de apoio à transição climática e avançar com a descarbonização dos setores industriais, utilizando energia elétrica que tem que ser, como já referi, competitiva e fiável e estável. Portanto, nós funcionamos 24 horas por dia, portanto, temos que ter energia abundante todas essas horas do dia. Portanto, nós, como Bondalti, temos o objetivo de ser neutros, atingir a neutralidade climática em 2030. Estamos, por isso, a olhar em muito pormenor para vários instrumentos, como o autoconsumo, não só local como remoto, PPAs, garantias de origem e as comunidades de energia renovável. Mas há uma mensagem que é importante, é que o autoconsumo para uma indústria só faz sentido se aliar a sustentabilidade à competitividade. Nós não podemos, enquanto indústria que vai competir com outras indústrias na Europa, transformar o nosso fornecimento de energia em renovável se esse preço não for competitivo e não nos conduzir a uma melhoria destes fatores de competitividade. E, portanto, para nós, a avaliação do autoconsumo é sempre um balanço entre os custos de mercado e os custos de produção em autoconsumo, tudo o que sejam custos regulados, a disponibilidade de energia, a qualidade de energia, todos esses fatores que têm que ser vistos em conjunto. Estamos neste momento a desenvolver um projeto que para a nossa escala é piloto. Estamos neste momento a instalar 2 MW-pico nas nossas instalações. Para terem uma ideia do que é que isto representa, estes são de cerca de 3 a 4 hectares de fábrica, que nós vamos retirar a área fabril para pôr painéis solares, mas estes 2 megawatts não chegam a representar 1% do nosso consumo. O que isto quer dizer é que nós precisamos efetivamente de muito espaço para fazer estes projetos e não é fácil encontrar espaços para estes projetos. E, portanto, a primeira grande dificuldade que nós encontramos é a disponibilidade de terrenos. Nós somos grandes consumidores, mas não temos terrenos disponíveis, não temos hectares e hectares disponíveis à volta da fábrica para fazer autoconsumos locais. Os terrenos que existem têm vários donos e, portanto, são muito parcelados e é muito, muito difícil conseguir fazer todo o trabalho de emparcelamento para se conseguir fazer lotes de dimensões que permitam pôr um autoconsumo. Temos também as dificuldades das classificações de terrenos em REN e em RAN, que dificultam todo o processo de licenciamento. E depois já há uma questão muito importante, que é as fábricas estão localizadas onde faz sentido a fábrica estar localizada. Não está localizada no sítio onde há mais recursos solares e eólicos para se produzir, o que quer dizer que nós vamos estar a investir num parque eólico ou num parque solar, num sítio para ter um autoconsumo local ligado diretamente à fábrica, num sítio onde não tem os melhores recursos. E isto é um desperdício de recursos financeiros que uma empresa pode enfrentar. Temos também, como já foi dito pelos nossos colegas, questões de licenciamento demorados e complexos. Nós estamos a falar de uma escala muito grande, estamos a falar de escalas acima de 1 megawatt que precisa de licenças ambientais, precisa de licenças de DGEG, precisa de um processo muito burocrático, muito complexo. Os volumes de financiamento são também um problema. Nós somos empresas, a nossa área core não é produção de energia, portanto, para estarmos a implementar projetos de autoconsumo, estamos a desviar financiamentos das nossas áreas core para áreas de produção de energia renovável e, portanto, isso é um problema que se tem que endereçar e que nem sempre é fácil. Também, como também não somos uma empresa energética, também não temos o know-how e os recursos.
e portanto estamos a ter que subcontratar ou temos que ter recursos e gastar dinheiro em recursos para lidar com estes projetos, o que também não é muito rentável, digamos. Temos também aqui outra questão muito importante e que é o autoconsumo remoto. Entendemos que deve haver autoconsumo remoto, a legislação prevê isso, mas ainda não está definido o conceito de proximidade, nem como é que vai funcionar. A questão dos CIEs também ainda está muito nebulosa, mas há sempre esta questão que é, vamos investir localmente numa instalação com todos os problemas que temos de angariação de terrenos e todo o financiamento avultado junto às nossas instalações, ou vamos fazer um projeto num sítio que faça sentido em termos de recursos e utilizar a RESP. Estas duas soluções são complementares, mas podem ter custos muito diferentes e precisamos de uma regulação muito efetiva e muito clara relativamente a esta questão, porque pode fazer sentido para uma empresa, sendo discricionário, como disse o nosso colega Rui Pimenta, sendo discricionário o valor da isenção dos cheques todos os anos, pode fazer sentido apostarmos num valor de financiamento mais elevado, de termos maior CAPEX, para ter uma ligação direta e assim evitar questões regulatórias. E, portanto, toda esta questão entre usar a rede ou usar uma ligação direta à fábrica, com as dificuldades que possam existir na ligação física de uma instalação que não está a 500 metros, essa questão de proximidade também tem que ser definida. Mas todo esse processo é um processo difícil e que neste momento não temos dados concretos que nos permitam tomar decisões. E, portanto, todas estas dificuldades regulatórias associadas à dificuldade que temos com a volatilidade dos mercados e com um preço de energia muito volátil e imprevisível, e ainda associado aos preços das tecnologias de produção, faz com que as empresas tenham dificuldade nesta fase em arrancar com projetos de grande dimensão de autoconsumo, porque de facto não se sabe qual vai ser o futuro e da rentabilidade destes projetos. Mas não é só dificuldades, há aqui oportunidades. Nós somos consumidores eletrointensivos. Como consumidores eletrointensivos que somos, temos uma capacidade de seguimento da produção interessante, especialmente no caso de produtos com eletrólise, temos uma capacidade grande de seguir, ou seja, conseguimos adaptar a nossa curva de consumo à curva de produção, e isto pode permitir mais facilmente a utilização e a penetração destas energias renováveis. E temos também a capacidade de armazenar a energia como produto final. Isso quer dizer que podemos produzir mais em momentos em que há energia e produzir menos quando não há, libertando essa energia que exista na rede para outros clientes. E isso é uma flexibilidade muito interessante que tem que ser ponderada quando se olha para o autoconsumo e para todos os sistemas de incentivo que se fala no autoconsumo. Por outro lado, temos a questão da SHEG, do alavancamento de projetos industriais e de polos industriais. A nossa colega Ana Rita Antunes falou da questão de desincentivar a agregação de consumos. Aqui, no caso do consumo industrial, o problema é haver energia para mais que um consumidor, não é? Portanto, nós não estamos aqui a falar, até nos podemos agregar, não há volumes de energia disponíveis para fazermos uma série. E depois há todas as questões difíceis de atingir acordos entre empresas para uma série. Mas a verdade é que se nós tivermos autoconsumo, que seja através de uma série que beneficia todas as empresas em termos de custo, seja através da potenciação da competitividade de uma só, todo o polo sai beneficiado e toda a parte exportadora de um polo industrial sai beneficiada. E, portanto, é preciso olhar não só para aquilo que são as share e aquilo que são os consumos de várias empresas agregados em vários pontos, ou seja, um ponto de produção e vários pontos de consumo, mas também olhar para o autoconsumo individual como potenciador de criação de valor. Penso que é muito interessante, até porque, tal como disse a engenheira Rita Tunes, de facto, os projetos de autoconsumo individual também podem ter melhores rentabilidades e podem ser mais fáceis de desenvolver. Portanto, entendemos que são oportunidades as shares, mas não devem ser as únicas formas de autoconsumo que devem ser promovidas. E, por fim,
Queremos que isto nos permitirá também alavancar projetos de armazenamento de energia, seja energia elétrica através de baterias, porque obviamente somos grandes, quando tivermos excedentes, vão ser excedentes significativos, que podem ser armazenados, seja como produtos, no chamado Power to X, seja através da energia, e portanto também nesta fase também são coisas importantes de verificar. Por fim, e quando se fala em incertezas, deixo aqui um resumo daquilo que são as nossas principais incertezas enquanto consumidores industriais. A primeira questão, relativamente com os conceitos de proximidade na regulação do autoconsumo remoto. Quando é que uma instalação pode, e uma instalação grande consumidora pode, estar distante a quantos quilómetros para se poder chamar um autoconsumo remoto? Isso é uma questão muito importante para se desenvolverem estes projetos. A questão da isenção e das reduções de CIEGs, e aqui volto àquilo que falou o engenheiro Rui Pimenta, a discricionariedade não é muito favorável, mas também alertamos que ter um sistema de autoconsumo local também faz com que as redes sejam menos utilizadas e, portanto, também há aqui um impacto importante no autoconsumo quando um consumidor industrial sai da rede, não é? Estamos a falar de muitos megawatts de energia. Temos a questão da injeção de excedentes na rede. Uma instalação industrial tem uma potência significativa e, portanto, já tem dificuldades em conseguir encontrar licenças e conseguir ser atribuídas licenças de injeção na rede desta potência que é significativa. A questão dos financiamentos também é muito importante e a falta de maturidade ainda de projetos de armazenamento à escala industrial, que não nos permite ainda investir de forma massiva neste tipo de coisas. Por fim, deixo aqui uma mensagem, que é a mensagem dos grandes consumidores eletrointensivos, é que entendemos que devem ser apoiados os projetos de autoconsumo remotos com a utilização da RESP e isenção de tarifas de CIEGs durante o tempo de vida útil do projeto, não só 7 anos, para dar condições e alavancar a indústria e para dar condições também de competitividade e contribuir para a sustentabilidade do país e para a transição climática. E resta-me agradecer. Obrigada. Muito obrigada, engenheira Teresa Marques, pela apresentação da perspectiva de um grande consumidor eletrointensivo e como pode ser importante também a perspectiva do autoconsumo e as dificuldades que existem associadas também ao individual e ao coletivo. Passamos então, já com algum atraso, mas ainda acho controlável, ficamos com um pouco menos de tempo para o nosso debate. Para além dos 3 oradores que já apresentei, convidamos para este debate representantes da ERREDES, da DGEG e da ERS. No caso concreto, temos connosco o João Filipe Nunes, que é o diretor da área de gestão de clientes da ERREDES. O João Filipe Nunes é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, um MBA executivo da AES, tem já 16 anos de experiência na ERREDES. A Inês Martins é técnica superior da Direção de Serviços de Energia Elétrica da DGEG, onde desde 2015 acompanha a atividade da produção de energia elétrica, produção distribuída e autoconsumo. É engenheira do ambiente no ramo de gestão de sistemas ambientais para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. O Paulo Oliveira, que trabalha na ERS desde 2001 e é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no ramo de Energia e Sistemas pela Universidade Técnica de Lisboa. Recordava que, através do chat, toda a nossa audiência pode colocar questões e a ideia de fundo é este debate ser alimentado a partir disso. Dava a notícia de que tivemos 657 inscritos e há pouco tínhamos 456 participantes, por isso tenho a sessão que é uma sessão de sucesso e demonstra o interesse que está a colocar, e até há pouco tinha já 40 questões, o que quer dizer que vão-nos sobrar muitas questões, porque o tempo vai ser muito curto, por isso pedi aos colegas intervenções relativamente curtas. E uma das primeiras questões que surgiram, e de alguma forma julgo que se justifica, porque há algum desconhecimento também, da forma como se organiza, ou seja, em última análise, as questões, tanto para o Rui Pimenta como para os colegas da Copérnico, percebo que há aqui alguma dificuldade da forma como 3 ou 4 perguntas levantavam, porque perceberam que havia possibilidade de haver
uma empresa privada que substitui-se ao condomínio, como é que ele vai estabelecer a SER, como é que se faz o investimento, como é que depois pode vender energia aos condóminos, a que preços estabelecidos, que tipo de PPAs, isto numa perspectiva provavelmente mais associada à perspectiva que foi apresentada pelo Copérnico, mas também do lado da perspectiva mais municipal, a pergunta era qual era a entidade gestora do SER, de acordo com o decreto-lei, se é o município, a agência de energia, a entidade a criar. Isso colocava primeiro talvez à Ana Rita e ao João Crispim a perspectiva mais de como é que vocês veem o envolvimento de terceiros neste processo e como é que pode-se realizar a vossa experiência, sempre uma perspectiva muito curta, e passava depois logo a seguir a palavra ao Rui Pimenta para explicar um pouco como é que vai funcionar a entidade gestora da vossa SER. Ana Rita ou João Crispim, querem então responder um pouco qual é o desafio de como é que uma empresa privada se pode substituir ao condomínio e como é que esse processo vocês veem e qual é a vantagem e desvantagem das soluções. O problema de sermos dois é que depois ficamos um à espera do outro. Eu se calhar posso começar e depois a Rita complementará. Nós gostaríamos de simplificar a vida aos condóminos e tal como o Rui Pimenta referiu sobre a questão de quando propuseram às pessoas, propuseram que não tivessem investimento próprio. Isso simplifica, porque quando só se providencia para as pessoas upside, não é? Só coisas boas, vão poupar dinheiro todos os meses. Parece uma boa proposta de valor, não é? A dificuldade que nós sentimos é aquela que a Ana Rita referiu, é que qualquer empresa vai precisar de ter forma de recuperar o seu dinheiro e com um pouco de sorte ainda ganhar algum. Agora, como é que isso se faz? Qual é a possibilidade de nós termos alguma segurança no investimento que a empresa faz? O número de contratos que são precisos assinar, não é? Todas estas questões são questões com que nos deparamos no âmbito do Compile, e a Rita conseguirá falar melhor do que eu sobre isso, mas penso que o tema é mais ou menos claro para todas as pessoas, que é, se eu tiver de ir recolher 180 assinaturas para contratos, isso vai ser bastante difícil. Se, para além do mais, esse contrato de alguma forma fica... qual é o colateral desse contrato, digamos assim? Como é que eu garanto que as pessoas continuam a pagar? O que é que acontece quando deixam de pagar? Porque no fim do dia não me interessa muito como empresa depois ir tirar 3 painéis ao telhado. E depois a seguir, o que é que eu faço com a energia excedentária quando alguém decide sair deste contrato? Redistribuo, mas redistribuo se as outras pessoas tiverem interesse, não é? Portanto, todas estas são complexidades que acabam por existir quando pensamos em condomínios, se estivermos a pensar no investimento a vir de uma empresa, de uma entidade externa, não é? Isto para além de todas as dificuldades que a Rita também falou sobre a possibilidade de ser o próprio condomínio a investir, desde logo um problema de se é o dinheiro do condomínio, então é bom que todos estejam de acordo, não é? Porque senão temos aí também um outro nível de problemas. Portanto, efetivamente não é um caso simples, porque estamos tipicamente a falar de muitas pessoas, as pessoas desconhecem estes temas, também foi um ponto salientado pela Rita, as pessoas desconhecem estes temas e não é o local mais simples, de facto, uma assembleia de condomínio que costumam ser animadas, como quem vive em condomínios sabe, não é assim o melhor setting para expor este tipo de questões. Portanto, enfim, há todas estas questões. Devo também dizer que nós também temos um outro caso num condomínio muito mais pequeno, mas que não é o Compile que aqui viemos apresentar, mas é muito mais pequeno. Estamos a falar de um condomínio com 6 apartamentos, e aí temos ainda a juntar outras questões curiosas e que deixamos também para se poder pensar sobre o assunto,
desde logo o facto de termos alguns condóminos que têm tarifa social de energia. E se o caso económico é desafiante quando as pessoas pagam o valor total, torna-se mais desafiante ainda quando alguém tem tarifa social, sendo que, como é um condomínio, podem sempre dizer que eu não quero e não quero que vocês façam. Portanto, cria também ainda mais essa dimensão curiosa. Muito obrigado, João. Então, colocaria agora a questão ao Rui Pimenta. Há aqui uma dúvida face à dimensão, eu julgo, havia aqui uma questão associada à questão da potência da SER, que era superior a 1 megawatt, a ideia que eu tenho ela é pouco maior do que 100 e tal quilowatts, mas de pico, mas o Rui Pimenta responderá. Mas a pergunta que talvez mais concreta possa justificar, como é que vocês vão pensar a questão de quem é a entidade gestora da SER, de acordo com a perspectiva que existe no decreto-lei, e como é que vocês estão a pensar a essa resposta? Obrigado pelas questões. A potência da SER são 114 kW pico instalados entre o bairro de habitação e a escola. Essa é a potência total das UPACs. Em relação à AEGAC, a entidade gestora, o município, neste caso, e este projeto em particular, o município de Porto recentemente atribuiu competências para a gestão de energia à empresa de águas do Porto. Por isso, neste momento, temos uma empresa de utilities na cidade que será a empresa com a responsabilidade depois para assumir este papel de entidade gestora do autoconsumo. Por isso, ela será a EGAC neste projeto e nas outras comunidades que vierem a ser desenvolvidas no município do Porto. Como a empresa já chega à casa das pessoas, através das faturas da água, mais facilmente depois também fornece informação sobre o tema da energia e da eletricidade e sobre o tema da comunidade de energia. Noutras comunidades, e daquilo que nós temos visto também, obviamente que, por exemplo, as agências de energia são entidades capazes e capacitadas para assumir esse papel de EGACs em futuras comunidades de energia em bairros de habitação social. Muito obrigado, Rui. Para a Teresa Marques, de alguma forma, ela já deu parte da resposta, mas há aqui uma questão associada. Já que os consumidores domésticos consomem com um padrão diferente do consumo da indústria, já consideraram a possibilidade de integrar na SER industrial membros de grandes comunidades de consumo doméstico? Boa tarde, obrigada pela questão, de facto é interessante. Neste momento não, e não porque neste momento a dificuldade é arranjarmos energia em volume suficiente para nós, não é? Porque nós podemos sempre consumir e estamos a falar de grandes volumes e que não são fáceis de obter. Claro que pode-se sempre aqui encontrar parceiros para o consumo de energia e obviamente que caso seja mais vantajoso também para a empresa, no âmbito do regime de isenção de CIEGs, fazê-lo, obviamente que iremos procurar soluções, que seja com os nossos parceiros industriais, seja com comunidades locais. Mas neste momento a grande preocupação é, por um lado, conhecer a regulação e conhecer as regras com que temos que enfrentar e com que nos vamos debater na viabilidade dos projetos, e por outro lado, encontrar locais onde se consiga fazer estes projetos de forma rentável. Portanto, neste momento ainda não está em cima da mesa essa solução, o que não quer dizer que não vai ganhar a estar no futuro. Muito obrigado. Colocaria, e alargando também agora um pouco já as intervenções aos nossos colegas que se juntaram no debate, colocaria ao João Filipe Nunes uma questão para a E-Redes. Como é que a E-Redes está a planear disponibilizar toda a informação relativamente à repartição de consumos nas SERs, quando existem trocas em peer-to-peer nesta perspectiva? De alguma forma já foi também referido algumas dificuldades nesta área de como é que a informação circula, e é um aspecto importante. Como é que vocês têm respondido, aproveitando para também vermos aqui e apresentar a perspectiva do operador da rede, que tem que colocar no terreno muitas destas questões? Antes de mais, boa tarde a todos e antes de mais agradecer também a presença neste evento e neste painel. Portanto, do lado das redes, e foram tocadas aqui algumas menções, por um lado do ponto de vista, e começando se calhar um bocadinho de início, das redes inteligentes. É de facto, as redes inteligentes, nós hoje temos cerca de 3 milhões de contadores inteligentes, como nós chamamos os equipamentos de medição inteligente instalados, e foi dito
penso que pela Ana Rita Antunes, que de facto é uma espinha dorsal para que o sistema funcione. É claro que todos os clientes que entram neste sistema do autoconsumo, portanto, todos os equipamentos são adequados, portanto, todos podem usufruir desse equipamento de medição inteligente, mas para além disso, o Rui também tocou num ponto que me parece pertinente, que é de alguma forma poder ter como é que a informação é disponibilizada. Portanto, na primeira fase nós temos já cerca de 1 milhão de contadores inteligentes em que nós já conseguimos disponibilizar qualquer informação de consumo, e é verdade que tem sido um pedido passarmos também a disponibilizar a componente quarto horário entre produção e consumo. Nós tivemos aqui os desenvolvimentos do ponto de vista dos nossos sistemas. Na prática, este regulamento entrou também quando estávamos a fazer aqui alguma otimização dos nossos sistemas, e nós passaremos a disponibilizar muito em breve todos estes saldos quarto horário para que qualquer autoconsumidor, qualquer cliente possa ter essa informação, e quando digo muito breve, será no próximo mês, teremos esta informação. É claro que esta informação já é disponibilizada aos comerciadores no âmbito das faturações, e também é verdade que mesmo que não esteja a ser disponibilizada já de uma forma massiva a todos, qualquer cliente que nos faça chegar este pedido, o operador de rede de distribuição irá partilhar esse tipo de informação. Outro ponto que o Rui também tocou, e para mostrar aqui alguma interação entre as redes e os vários clientes. É verdade que nós temos sido abordados por vários clientes, e aqui a grande nota que queria vos dar é desta total abertura, e temos tido muitas reuniões já com muitos de vocês, porque isto é um tema que eu diria é complexo, tanto para o cliente, tanto para a DGAG, para a própria ERS e para a própria redes, porque tem que fazer aqui uma série de otimizações, e também no ponto de vista da disponibilização de informação de clientes que ainda não estejam, portanto, por exemplo, num autoconsumo coletivo, e nós só vamos ter o autoconsumo coletivo depois de receber o pedido por parte da DGAG, mas esses clientes já podem consultar, mais de 1 milhão de clientes já consegue consultar essa informação, já consegue vê-la, e se quiser ter um contador inteligente, quem não tem e ainda também não está numa rede inteligente, também o pode pedir, e o ORD também faz essa instalação. É claro que tem um custo que está regulado pela própria ERS, mas também já disponibilizamos toda essa informação. E penso que com isto dar esta nota de abertura de tudo aquilo que nós já temos disponibilizado nas nossas redes já alcança um número bastante elevado, mas todas as outras necessidades que ainda não estamos a disponibilizar, e nós sabendo que ainda não estamos a disponibilizar tudo, a redes tem aqui a total disponibilidade de partilhar com todos os agentes que possam pedir esses dados, partilha com os clientes e partilha até com entidades terceiras quando os próprios clientes autorizam essa partilha de informação. Muito obrigado, João. E já agora, Inês Martins, qual é a perspectiva com que a DGAG está a ver este aspecto? Quais são as perspectivas? A nossa Presidente há pouco dizia que alguns projetos estavam próximos de serem concretizados. Dê-nos lá boas notícias em relação a esse aspecto e, de alguma forma, o ponto de vista das dificuldades que, naturalmente, também vocês tiveram que dar resposta. Olá, boa tarde. Agradeço o convite. Realmente temos recebido cada vez mais projetos. A revisão do regulamento do autoconsumo veio possibilitar a concretização de alguns projetos que estão brevemente para serem autorizados e para saírem as autorizações. Realmente vê-se algumas dificuldades na constituição das próprias entidades e dos regulamentos internos. Parece-nos a nós que essa é uma das questões muito, muito importante. Por outro lado, a proximidade também parece que é um tema que tem vindo a ser muito debatido, se há de ser aceito ou não. A DGAG está a preparar agora com esta informação de todos os projetos que nos têm vindo a chegar e com estas autorizações que vão, entretanto, sair, criar uma metodologia e publicar para ser mais fácil também os promotores perceberem quais são as relações de proximidade que poderão ser aceitos. Mas está no bom caminho. Estamos a receber cada vez mais projetos e aquilo que o portal não consegue receber é recebido via e-mail. Ali o engenheiro Rui Pimenta estava a falar das especificidades deste projeto em concreto e realmente é verdade, há alguns projetos que não é possível instruir de acordo com aquilo que está previsto, mas podemos adaptar sempre e temos tido sempre conversas com os promotores e temos muitas reuniões com os promotores das séries, dos coletivos, para arranjar soluções que se adaptem melhor aos projetos que nos vêm sendo apresentados. Mas será adaptada, mesmo o despacho que regulamenta
que regulamenta o autoconsumo será adaptado também com vista a esta diversidade de projetos que nos têm vindo a ser chegados. Obrigado, Inês. Aqui uma questão para o Paulo Oliveira, na perspectiva da ERSE. Apesar de tudo, e ouvimos concretamente pelo menos 2 casos destes 3, em que a preocupação dos estudantes está mais ou menos assegurada e há respostas, uma através do armazenamento, outra que o problema é exatamente o contrário, é a falta de energia. Há sempre muitas questões associadas ao funcionamento do mercado de sistemas globais de energia. Considerando a pergunta bem, considerando o papel dos agregadores, dos facilitadores do mercado ou comercializadores que podem comprar assistentes de energia às EGACs, por sua vez deverão dividir os dividendos dessas vendas com os proprietários dos OPACs, haverá lugar para a formação do mercado livre de assistentes de energia de SERs, destas comunidades? Como é que a ERSE vê este aspecto? Isso não é muitas vezes algumas preocupações que primeiro era importante começar a funcionar e depois ver. Mas Paulo, dá a tua opinião. Claro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e sobretudo com o tema que temos aqui hoje, que é de discutir casos muito concretos e não já regras no papel, não é? Já estamos a falar aqui de mudar as realidades. Sobre a venda de excedentes, que mercado é que existe para isso, não podemos de facto esquecermos, isso vale para isso como vale para uma série de outros aspectos que estamos hoje aqui a falar, de que este regime representa uma mudança grande numa série de coisas, desde procedimentos, mas também nos atores que participam no mercado. Nós temos aqui hoje representantes de muita gente que está hoje a olhar para este tipo de projetos e que, se vivêssemos ainda no mundo das centrais a carvão, não fazia sentido, não é? Esta transição também é complicada, ou demora. No caso do mercado, o que nós nos preocupámos em estabelecer foi uma liberdade de atuação dos agentes. Portanto, hoje em dia, pode haver agentes que tenham clientes e que também comprem energia, não só no mercado organizado, mas que comprem a estes pequenos produtores, não é? Seja aos seus próprios clientes, seja a outros quaisquer. Esta energia tem particularidades, tem coisas boas, tipicamente é renovável, não é? É bastante previsível, mas também tem dificuldades comerciais, é de muito pequena dimensão, não é? Estamos a falar aqui e neste modelo do mercado a dimensão conta, portanto custa muito, quer dizer, a carga administrativa que foi já aqui hoje falada, mais na perspectiva de montar o autoconsumo, também se aplica a quem comercializa excedentes, só ter uma fatura, ter esse relacionamento com os seus clientes para coisas muito pequeninas, com uma escala pequena, tem dificuldades de se afirmar. Mas isso o primeiro objetivo é que o mercado esteja aberto a tudo isso. A figura do agregador é uma figura nova, porque permite que também haja empresas que não tenham clientes finais, não forneçam ninguém, apenas especializam em comprar energia e em colocá-la no mercado. Portanto, o nosso foco foi abrir as possibilidades. Já há oferta hoje, portanto, para quem quer vender os excedentes do seu autoconsumo, já hoje encontra uma lista muito mais reduzida do que aqueles comercializadores que fornecem energia, mas apesar de tudo é uma lista já de várias entidades dispostas a comprar energia. Certamente que o preço será reduzido, enfim, agora com o preço no mercado grossista a subir tanto, pode ser que ganha outra expressão, mas enfim, é um infortúnio mais do que um benefício. E temos também a opção regulada, prevista na lei, não é? Para o caso do comerciador de último recurso, que também compra em condições conhecidas e, no fundo, é uma garantia de opção para esses casos. Muito obrigado, Paulo, pela resposta. Temos aqui uma questão colocada por nosso colega José Brás, da Autoridade da Concorrência, que provavelmente se coloca mais no caso concreto do projeto do Porto. Qual foi o processo concorrencial para escolher os parceiros instaladores e gestores das SERs? Como é que essa realidade existe e como é que vocês ultrapassaram algumas dificuldades que aí tivessem? Desculpa? Eu não percebi a pergunta, peço desculpa. Se houve um processo concorrencial para escolher os parceiros instaladores dos equipamentos?
O processo, os instaladores de equipamentos, ou seja, a comunidade tem uma parte de investimento municipal e, obviamente, aí segue a contratação pública, é um procedimento que será muito em breve lançado para fornecimento e instalação da ZUPAC. E depois tem uma outra parte que, nomeadamente, os carregadores e as unidades de armazenamento, que estão enquadradas num projeto financiado pelos e-grants. Ou seja, temos aqui alguns parceiros que são identificados e eles próprios é que vão fazer o investimento nestas soluções e nestes equipamentos. Por isso, contratação pública do lado do município e outra no âmbito de um projeto financiado, alguns parceiros nacionais que irão fazer a implementação destas soluções. A outra pergunta estava associada à gestão da SER, que eu julgo que ficou clara há pouco a resposta que deu. Sim, a GAC será Águas e Energia do Porto, a entidade que irá depois fazer toda a gestão da comunidade. Não temos muito mais tempo ao debate, mas tenho aqui mais uma questão que gostava de saber se já foi feita a proposta de projetos piloto para coeficientes dinâmicos e regras hierárquicas pela redes AERS e como será feito este projeto piloto. Uma provocação ao João Filipe Nunes, como é que vocês estão a pensar concretizar isso? Paulo, depois eventualmente poderemos também dar a nossa resposta. Eu posso dar uma nota sem dar já uma resposta totalmente fechada, porque ainda não está totalmente fechado, mas de facto o operador de redes de média e alta tensão tem esse dever de propor pilotos à ERSE, como também qualquer outra entidade o pode fazer, e depois a ERSE também fazer essa validação. Nós estamos, de facto, nesta primeira fase na implementação daqueles coeficientes que estão no regulamento, portanto, sejam eles os coeficientes fixos e a partir dos quais qualquer cliente pode dispor de 35.000 hipóteses de fazer esses coeficientes ao longo do ano, se não termos o tema do consumo, e a verdade temos de ter aqui um tema em cima da mesa. Eu acho que estes pilotos, e respondo diretamente ao professor Jorge Esteves, é de facto para medirmos a procura daquilo que realmente pode existir, ou seja, acho que os pilotos não servem para testarmos aqui algumas questões mais académicas, mas sim aquilo que o próprio mercado, aquilo que todos os agentes que aqui estão querem de facto que nós possamos medir. E aqui é sempre um trade-off e que devemos fazer e que vamos fazê-lo juntamente com a ERSE, e estamos a fazê-lo, é sempre um trade-off entre estes novos mecanismos e aquilo que seja a complexidade que possa introduzir em sistemas ou em processos de todos nós, e acho que é nesse trade-off que nós estamos aqui também juntamente a ver essas opções e também juntamente com a ERSE. Ainda não fizemos a proposta, mas é um tema que estamos aqui também a estudar internamente. Paulo, não sei se queres concluir. Sim, só dizer que efetivamente foi um tema muito comentado na consulta pública, que como a nossa Presidente já referiu, foi muitíssimo participada, isso foi um lado positivo, e a ERSE previu no regulamento a figura dos projetos piloto em geral, portanto qualquer entidade pode submeter esse pedido, esse projeto, mas em particular solicitámos ao operador de rede um projeto específico para testar esta questão dos coeficientes de partilha, que também já hoje aqui surgiu, que no fundo se pretende que ao ter mais possibilidades de implementação, permitirá diferentes modelos de negócio, não é? Pois, digamos, os implementadores é que terão de eventualmente dar mais uso ou menos uso em função dos modelos de negócio que venham a afirmar-se e nos vários contextos, mas estamos todos de acordo que ninguém sabe de antemão quais são os melhores, quais são os que funcionam e, portanto, a ideia é permitir que essas experiências aconteçam. E é um bocadinho também o foco hoje aqui, é ver várias experiências a acontecer. Há coisas que vão correr melhor e outras pior. Mas, pronto, e o sinalizar que, neste caso, o operador de rede e as regras administrativas, o regulamento da ERSE, no caso, terão de estar do lado de facilitar este modelo, né? A adoção do autoconsumo como uma nova realidade a sério, né? Não como casos pontuais, mas como uma coisa afirmada. Muito obrigado, Paulo. E é com muita pena minha que constato que já estamos às 15h54, hora e meia passa num instante. Efetivamente havia muitas questões que foram colocadas para a audiência. Nós, de todas as maneiras, tentaremos responder a algumas, tentaremos contactar, temos essa vantagem agora deste meio desta plataforma. Só para informar também que as apresentações serão disponibilizadas brevemente no site da ERSE e poderão aceder à gravação do evento também no YouTube. E já com algum atraso, e desculpa por isso, passava a palavra ao nosso vogal do Conselho de Administração, o professor Pedro Cordeiro,
para fazer o encerramento desta sessão e agradecendo a todos a vossa participação e devemos ter muito mais oportunidades para voltarmos a conversar sobre estes temas e, nos casos concretos dos projetos, esperar que tenham sucesso e que nós vejamos, daqui a uns tempos, voltemos a conversar todos sobre os resultados concretos e verificar algumas das vossas experiências agora, no caso concreto e depois já com os seus resultados. Muito obrigado pela vossa participação. Professor Pedro Verdelho, podemos passar a palavra. Estamos a... Sim, Pedro? Sim. Ok, mas não também estou assim. Ok, eu peço. Obrigado. O professor Pedro Verdelho, aparentemente está sem som. Agora estou com som, não estou? Ok. Sim. Boa tarde a todos. Queria valorizar realmente este webinar e a participação. Nós tivemos mais de 450 pessoas a assistir, mesmo agora temos mais de 400 pessoas, portanto, esta persistência e este interesse é muito claro, portanto, agradecer a participação de todos. Também agradecer e felicitar os oradores pelas excelentes intervenções e pela amabilidade de partilharem as dificuldades na implementação destes 3 projetos, com incidência e com objetivos distintos, em áreas muito interessantes, todas elas, eu penso que são emblemáticos e, portanto, existe aqui um efeito enorme, um potencial enorme de replicação e, portanto, esta partilha é fundamental. Também agradecer a qualidade do debate e dos esclarecimentos prestados, em particular pela Inês Martins, da DGEG, o Paulo Oliveira, da ERSE, e também o João Filipe Nunes, da E-Redes. E, de facto, enfim, nós estamos a dar os primeiros passos, isso é reconhecido, e estamos todos a fazer um esforço enorme, quer as entidades administrativas, incluindo o regulador, a regulação, o próprio monopólio de rede, a E-Redes e os promotores que estão no terreno. Estamos a fazer um esforço enorme para de facto darmos este passo na democratização do acesso à atividade de geração. Conforme o Paulo Oliveira disse, estamos a falar, ou estaremos a falar no futuro, de milhares de projetos, provavelmente tantos projetos como o número de consumidores que temos hoje, aí estaríamos a falar de milhões, mas projetos de pequena dimensão. Portanto, cada um individualmente tem valores atuais líquidos, vales reduzidos, e claro que isto representa, os custos de transação são realmente, para a implementação destes projetos, representam de facto uma barreira, uma dificuldade à sua entrada. Parece-me que a standardização e algum processo automático e as plataformas eletrónicas poderão contribuir para bloquear, substituindo, claro, recursos humanos e reduzindo os custos de transação, poderão contribuir para desbloquear este processo de democratização do acesso à atividade de geração e contribuir, de facto, para a descentralização do layer comercial, que é o que estamos a falar. O layer físico, digamos assim, já está descentralizado, já temos geração em todos os níveis de tensão, mas o layer comercial continua ainda muito centralizado em grandes empresas e, portanto, estamos a dar, de facto, os primeiros passos para implementar esta economia de proximidade, que é o que estamos a falar. E julgo que tratam-se de matérias novas, temos ainda um trabalho pela frente, e este webinar e esta regulação dinâmica, gradual e flexível, eu penso que é um dos segredos para o sucesso, diria eu, para levarmos este tipo de projetos a bom porto.
E estamos a falar, de facto, de mudar comportamentos, novas tecnologias também que estão a aparecer com grande velocidade. E este webinar, e bem como os outros que organizamos, são fundamentais para, no âmbito do que eu referi, esta regulação mais dinâmica, gradual e flexível, para podermos rapidamente e com celeridade perceber quais são os problemas, modificar as regras, ir ajustando às regras, por forma a tentarmos, numa área que já é difícil por causa da questão dos custos de transação e de serem projetos de pequena dimensão, pelo menos contribuirmos para reduzir todas as barreiras administrativas, para podermos, enfim, levar isto a bom porto. E com isto dou por encerrado o webinar e mais uma vez agradeço a participação de todos e uma apreciação muito especial para os nossos convidados e os oradores. Muito obrigado. Julgo que está encerrado.